Gênesis capítulo 41, versículo 38, diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Senhor, oro a Ti, Senhor, neste momento pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, me use, mas que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, da Tua palavra. Toque nos corações, Senhor, traga mudança, traga arrependimento, Senhor. Traga uma nova vida contigo, Senhor, através dessa palavra. Que possamos sair daqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui mostra o final da jornada de José, né? E o Senhor me fez meditar algumas coisas. Primeiro é que o plano de Deus não segue as suas vontades, nem segue o prazo que você acredita ser o ideal. Deus faz o que Ele sabe que é o melhor para você, quer você goste ou não. Deus sabe o que Ele faz, no tempo que Ele faz, como Ele faz. Por mais que você possa pensar que não deveria ser dessa maneira, que deveria ser de outra, Deus sabe o que é o melhor. E aqui, vamos recapitular um pouco da história de José. José, ele teve 2 sonhos em que ele seria uma figura de grande importância. Ele teve 2 sonhos na sua juventude. Contou esses sonhos aos seus familiares e, por inveja, os seus irmãos o venderam como escravo. Foi vendido como escravo, foi à terra do Egito e se tornou servo de Potifar. Ali, trabalhando com Potifar, foi falsamente acusado pela mulher de Potifar de querer se deitar com ela. Ele foge, mas é preso. Ele é preso. Lá na cadeia, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. E após 2 anos, ele interpreta o sonho de Faraó e se torna governador de toda a terra do Egito. O texto que nós vemos aqui é o final dessa trajetória, onde então Faraó o coloca como governador do Egito. E assim se cumpre o sonho que ele teve lá na sua juventude, de que ele seria um homem de grande importância. Mas para atingir esse resultado, para se concretizar esse sonho, José precisou aprender que não é porque Deus estava com ele que o caminho seria fácil. Não é porque Deus está conosco que estaremos livres de problemas e aflições. Não é porque Deus está conosco que não teremos dificuldades. Teremos sim. José teve sonhos que apontavam para um futuro grandioso, mas o caminho necessário para o cumprimento desse sonho seria de dificuldades, angústia, mas principalmente de crescimento. Quanto tempo você está disposto a esperar pela promessa de Deus? Quanto tempo você está disposto a entregar pelo aprendizado necessário para que Deus cumpra o plano dele na sua vida? Quanto tempo você está disposto a esperar? Deus tinha prometido uma posição de destaque a José. Mas para chegar lá, Deus traçou um caminho, que com certeza não era a vontade de José passar por aquele caminho, mas foi o plano traçado pelo Senhor, onde ele teria que começar lá de baixo para aprender certas coisas que seriam necessárias
para a posição que futuramente ele ocuparia. Então Deus precisou trabalhar com José, precisou moldar José para chegar na posição de destaque que lá na sua juventude Deus havia mostrado a ele. Primeiro ponto, José teria que aprender a ser paciente. Ele foi vendido como escravo, preso, e muitos anos depois é que ele foi se tornar governador do Egito. José teve que aprender sobre a paciência. Vivemos tempos de imediatismo, é tudo para ontem. Vivemos uma sociedade do consumo rápido, imediato. Hoje a gente não fica mais em dúvida de nada. Começou a discussão, era, não era, você pega o celular e digita, na hora você já tem a resposta. Na hora. Hoje está difícil, já tentaram esperar 3 minutos pelo miojo? Não chega nunca esses 3 minutos do miojo. Se coloca água fervendo, não ferve nunca essa água. Porque estamos acostumados a tudo muito rápido. O consumo de informação é muito rápido. Você vai assistir o jornal, você já sabe todas as notícias que você já viu na internet antes. O celular já apita com as notícias muitas vezes. Só que, infelizmente, esse comportamento tem contaminado a vida cristã. Oramos e ao final da oração já estamos esperando o milagre acontecer. Pode? Pode, mas nem sempre. Aprenda a ser paciente. Você acha que o tempo de Deus está errado? Você acha que Deus está atrasando? Que Deus falhou na hora? Ou você acredita que Deus é um Deus perfeito que sabe exatamente a hora que Ele vai fazer? Paciência. Hebreus 6, 13 ao 15 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Paciência, irmãos, calma. A vida cristã não é McDonald's, que você pediu aqui na janelinha já está entregando. Vida cristã exige paciência. Temos que saber a esperar o tempo de Deus. Não é na hora que você quer, do jeito que você quer, no momento que você acredita ser ideal. É no momento de Deus. Segundo ponto, José deveria aprender sobre planejamento. Ele seria governador do Egito. Então, ele teria que aprender sobre planejamento. No versículo 29 do capítulo 41 que nós lemos agora, olha o que fala, do 29 ao 36, quando José estava interpretando o sonho de Faraó. Ele diz assim: e eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos na cidade e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que seguirá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha aí, José aprendendo sobre planejamento. Temos que planejar antes de agir. Planeje antes de agir. E o planejamento começa em oração. Ore,
Busque a Deus para saber como agir. Não é sair fazendo as coisas e esperar que Deus vá atrás abençoando. Me segue aí, Senhor, que eu estou fazendo. Calma. Primeiro ponto, seja paciente. Planeje. E o planejamento começa com a oração. Peça a Deus a direção. Peça a Deus o que fazer. Peça a Deus como fazer. Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Planeje antes de agir. Terceiro ponto, José teve que aprender a conviver com as injustiças sobre ele. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 39, um pouquinho para trás. Vamos ler a partir do 10. Diz assim: falando ela, quem? A mulher de Potifar. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos delas, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. José, íntegro, mantendo a sua integridade diante do seu senhor Potifar, fugiu diante do perigo, mas mesmo assim acabou preso. Ah, não, mas isso não pode acontecer comigo. Eu tenho Deus na minha vida, não pode acontecer. Injustiças podem acontecer na sua vida, sim. E nós temos que aprender a conviver com as injustiças. Aqui, José foi muito sábio, porque a palavra de Deus fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas fala para a gente fugir da aparência do mal. Mulher de Potifar ficou se engraçando com ele, ele fugiu, deixou até a roupa na mão dela. Mesmo assim, sofreu injustiça. Irmãos, saiba que injustiça pode acontecer com você. Mesmo você sendo um servo fiel, mesmo você firme em Deus, fazendo o seu devocional todos os dias, orando, buscando o Senhor, injustiças podem acontecer. Pode ser no seu trabalho, pode ser, quem sabe, sobre uma acusação, mas pode acontecer injustiça. Mas Mateus 5, versículo 11, diz assim: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Já ouviu piadinha por você ser cristão? Conversinha? Ou, não, esse daí, não fala que ele não pode, ele é crente, hein? E eu já ouvi muito, e eu nem sou tão velho assim. Muitas vezes pode o seu chefe começar a te perseguir porque você é cristão, começar a ser muito duro, começar a te excluir das coisas, mas mantenha-se firme. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado. Mas lembre-se, é quando mentindo disserem. Se for verdade, irmão, vá se consertar. Mas José teve que aprender a conviver com injustiças.
Não é porque ele tinha a promessa de Deus sobre ele, que ele estava livre da injustiça. Aconteceu com José, pode acontecer com você. José deveria aprender sobre confiar em Deus. Manteve a sua confiança em Deus, mesmo com toda a situação desfavorável a ele. Esse, quem sabe, é uma das coisas mais difíceis na vida cristã. Aprender a confiar em Deus. Quando está tudo bem, coisa fácil. Nossa, você confia em Deus? Ou se eu confio em Deus? Ou confio em Deus 100%. Agora, e quando está tudo ruim? Quando tudo desmorona? Quando no seu emprego foi tudo por água abaixo? Quando o seu salário não é o suficiente para pagar as contas? E o carro ainda quebra? E você fala, meu Deus, Senhor, me ajuda aqui, eu não sei o que eu vou fazer, né? Confiar em Deus. Toda situação desfavorável, José tinha a promessa de que ele seria importante. No entanto, ele estava ali, primeiro foi vendido como escravo, depois foi preso sob a falsa acusação, numa terra estrangeira, sem mesmo que o seu pai soubesse que ele estava ali. Se coloca na situação de José. José não tinha nenhum tipo de influência ali na terra do Egito. Ele não era dali. Ele era um estranho ali, que era um escravo, que ousou tentar deitar com a mulher do seu senhor e por isso estava preso ali. Olha a situação de José. Como que José poderia olhar para aquela situação e falar, não, eu confio em Deus, porque eu ainda vou ser uma pessoa muito importante aqui. É difícil, irmãos. É difícil. Quando as coisas vão tudo por água abaixo, pelo ralo, é difícil. Mas quer que o plano de Deus se cumpra na sua vida? Aprenda a confiar. Aprenda a confiar. Ouça os conselhos dos seus líderes. Nem sempre eles vão falar aquilo que é gostoso. O meu devocional esses dias em Jeremias foi justamente sobre isso. Porque em Jeremias, o livro pesado, que Jeremias só chicotada no povo, só chicotada. Ó, vocês vão ficar, vocês vão morrer, vai vir aqui, vai acabar com a sua casa, vai devastar sua terra, vocês vão ser vendidos como escravo, porque vocês estão fazendo o que é mal perante os meus olhos. Aí o povo, vamos se consertar? Não, vamos prender o profeta. Prende Jeremias, está falando besteira demais. Irmãos, quando tudo dá errado, quando a situação parece adversa demais, que eu não tenho para onde fugir, confie no Senhor. O tema dessa mensagem lá no começo é o plano perfeito. Nem sempre Deus vai fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser. Quem sabe José pensaria que ele seria grande, então ele cresceria, o seu pai o ajudaria com todo amor, né? Ele estaria ali, o Senhor o abençoando, e ele cada vez crescendo mais, e ele sendo abençoado, e ele crescendo até se tornar uma figura importante. Oh, glória! Mas agora José se via preso numa terra estrangeira, sem nenhum tipo de auxílio. Aprenda a confiar em Deus. Salmos, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Confie no Senhor. José deveria aprender sobre perdão. Primeiro, foi vendido como escravo. Por quem? Por seus irmãos. Ah, se o Fernando fala um negócio desse, eu pego ele, me vender como escravo. Ele ia junto. Mas, gente, pô, é irmão.
Você não imagina que o irmão possa fazer uma coisa dessa. O irmão vai vender o outro como escravo. Foi o que aconteceu com José. Primeiro foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois, ainda na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro. E ele fala, olha, quando você for lá, você fala de mim. O copeiro, opa, pode deixar. O que aconteceu? O copeiro esqueceu. Foi lá, ele já estava bem, esqueceu de José lá. Perdão, irmãos. José, humanamente falando, tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus irmãos. E se acontece isso, e você lesse isso na palavra de Deus, você até ia falar, mas também, olha o que fizeram com José. Olha o que fizeram com José. Não, tem até razão José. Porque foi vendido como escravo. Olha que absurdo. Olha o tanto de sofrimento que os seus irmãos trouxeram. Tem até motivo para odiar mesmo. Eu acho que nessa eu estou com José. Mas Deus queria trabalhar na vida de José. E ele perdoou os seus irmãos. Perdoou. Os seus irmãos, se vocês continuarem lendo o livro de Gênesis, vocês verão que José então se torna governador, coloca em prática o guardar os grãos, a quinta parte dos grãos, para que quando viesse a fome eles tivessem mantimento. E vem os seus irmãos então pedir ajuda a José, sem saber que era José. Chegam diante do governador e pedem ajuda, porque estão passando fome. Nessa hora você fala assim, é o Senhor que colocou ele nas minhas mãos. Lá não fez para mim? Olha só, hein? O mundo não vira, capota. Não é assim que fala? Agora, aí ó, né? Aí ó, me fez passar o que fez, agora o Senhor te colocou nas minhas mãos. Vai ver o que eu vou fazer, raça de víboras. Não, José perdoou. Falou, venham, dê o que eles precisam. E ao final, se abraça, se emociona e continua amando os seus irmãos. Temos que aprender sobre o perdão. Quer que o plano de Deus se cumpra na sua vida? Perdoe. Mateus, no capítulo 6, vemos a oração que Jesus faz não para ser copiada, mas para ser entendida o que ele estava querendo dizer, né? E ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo quem tem falhado comigo. Como que você tem perdoado quem tem falhado com você? Será que você tem perdoado? O que você faz quando a pessoa falha com você? Quando a pessoa é ingrata com você? Vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí o Senhor nos ensina, Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. E aí? Será que quando você ora e pede perdão ao Senhor, será que Ele tem te perdoado? Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. E aí? Irmãos, não há motivação, não há situação que justifique a falta de perdão. Porque a maior injustiça feita nessa terra foi matar um inocente na cruz. E ele falou, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoa, porque não sabem o que fazem. Esse foi o exemplo que Jesus deixou para nós. E aqui José, muito antes, mas porque estava firme em Deus, mantinha o seu espírito firme em Deus, perdoou os seus irmãos. José precisou passar por todo esse aprendizado
Mas ainda assim ele não ficou parado, de braços cruzados. José, quando foi escravo, foi servo na casa de Potifar, diz que ele trabalhou tão bem que a casa de Potifar começou a prosperar por causa do trabalho de José. Ele era escravo, irmãos. Ele não era assalariado, não. Ele era escravo. Não tinha direito a nada. Mas ele trabalhou tão bem que a casa de Potifar prosperou sob o trabalho de José. Aí foi preso. Falsamente acusado, foi preso. O que aconteceu? José foi tão maravilhoso na cadeia que diz que o carcereiro deixava os presos a cargo de José. José, um preso, cuidava dos outros presos. José não ficou de braço cruzado, não. Não espere de braços cruzados. Trabalhe, se esforce, faça o melhor com aquilo que você possui. José era escravo, mas não foi por isso que ele começou a fazer corpo mole. Não tinha direito a nada, não foi por isso que ele deixou de trabalhar direito. Pelo contrário, trabalhou tão bem que o seu Senhor prosperou. E nós, muitas vezes, no trabalho, esse salário merreca aqui não vale o meu trabalho. Eu trabalho muito mais do que o salário que eu recebo. Não seja um funcionário mais ou menos, irmãos. Você carrega o nome de Cristo. Não seja um cristão mais ou menos. Não seja um servo mais ou menos. Meia boca, se arrastando. Faça como José, o melhor. Seja sempre referência. Em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Maldito aquele que é mais ou menos, que está fazendo a obra do Senhor mais ou menos, está fazendo a obra do Senhor parece que meio que cansado. Maldito quem fizer a obra do Senhor relaxadamente ou desleixadamente, diz algumas traduções. Não seja um cristão mais ou menos. A palavra já falou, quem é mais ou menos, vomitar-te-ei da minha boca. É o que fala o Senhor Jesus. Seja exemplo, seja esforçado, seja o melhor. Quanto tempo da sua vida você está disposto a esperar pela promessa de Deus? José esperou 13 anos para se cumprir a promessa de Deus na sua vida. 13 anos. Você ora no domingo, ai se na segunda não responder. Ai se no outro dia o Senhor já não está colocando dinheiro na sua conta. 13 anos foi o tempo que José permaneceu firme, esperando a promessa de Deus. E você vai desistir? Vai abandonar o plano de Deus na sua vida? Vai deixar no meio, porque já faz uma semana que você ora e nada acontece? Porque já faz um mês que você ora e nada acontece? Porque faz um ano que eu oro e nada acontece? Vai desistir? O plano de Deus é perfeito, irmãos. Não há nada que possa ser melhor do que o tempo de Deus. Não existe. Não seja impaciente. Aprenda, seja esforçado e saiba que o tempo de Deus é perfeito. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu trouxe aquilo que o Senhor queria que eu falasse nessa noite, ó Pai. E que o Senhor possa tocar nos corações, ó Pai, de maneira forte, Senhor, de maneira tão impactante que não seja possível outra alternativa a não ser esperar no Senhor, confiar ao Senhor. Que o Senhor possa tocar nos corações, ó Pai, tão forte, ó Pai, que eles entendam que o plano de Deus é perfeito e possam mudar, possam melhorar, possam perdoar, Senhor, possam esperar pacientemente no Senhor, até que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Deus abençoe o Rafael pela palavra. Saiba que você está incluído no plano perfeito de Deus. Deus tem um plano perfeito para você.
ainda que inclua sofrimento, dor, paciência, perdão, mas é o plano perfeito de Deus. Submeta-se a Ele.